teatro a música está a serviço da cena, né? Tu sempre tem que ter a questão da cena muito clara, a questão psicológica da cena muito clara, porque senão tu entra num contrassenso, né? Com o que está sendo realizado cenicamente, com o que a música, a relação que a música pode transmitir para o público, né? Então, desde o projeto, a gente colocou a música como elemento na construção de uma dramaturgia, que a partir da música a gente também conseguiria dizer coisas. Num determinado momento eu comecei a acompanhar os primeiros ensaios, quando era assim, um material bem bruto deles, bem longe do que veio a ser o que a gente vê no espetáculo hoje. A gente trazia coisas para ele, músicas, e dava os textos, e dava o que a gente estava, o roteiro dos que a gente estava trabalhando, e ele vinha e trazia com o violão e às vezes a gente gravava, ele pedia para a gente gravar com o gravador as músicas de tango para a gente escutar e trabalhar em cima com tango, então a gente criou bem juntos, assim, ele foi criando junto com o processo as músicas, assim. Notava que, bom, eu acho que aqui pode surgir um momento mais ou menos com esse clima, propunha para eles, isso eu achei super legal porque, de certa forma, eu acho que a música ajudou a cristalizar algumas coisas no espetáculo também, direcionou, interferiu diretamente, assim, para onde o espetáculo foi, em que momento que cada parte foi se estruturando, né? O cenário da Fina Flor a gente, no início, pensava em ser um grande tapete quadrado, que seria a delimitação do espaço, e que a gente abortou, não usa nada disso, mas que depois foi vindo a ideia de, quem sabe a gente trabalha com uns caixotes, né? Um baú, uma caixa que a gente possa ir tirando elementos de dentro. Porque no espetáculo tem um elemento que a gente trabalha com ele em grande escala, né? São canecas, né? A gente tem muitas canecas. Então a gente utiliza diversas canecas no espetáculo. Alguns elementos que a gente usa, objetos, né? E que, onde é que a gente vai pendurar, guardar isso? E a gente pensou nessa coisa de guardar em dois pequenos baús, caixotes, que podiam servir, né, podiam ser práticos, eles podiam ser uma função prática de se guardar as coisas, para a gente ir tirando durante o espetáculo, e para a gente sentar, utilizar de outras maneiras também. Enfim, para ser um único elemento que a gente pudesse trabalhar de diversas maneiras, né, pudesse ter mais de uma função. A única necessidade que a gente teve mesmo era um lugar que a gente pudesse sentar, que a gente sentava e guardar esses objetos de cena, assim, né? Por isso surgiu a ideia do baú, que também a gente depois foi dando outras associações, a ideia do baú, de que elas tiram coisas do baú, tiram lembranças também. Então a gente foi dando outras associações, mas acho que foi por prático mesmo, pelo como se foi se dando o processo. Assim, a gente improvisava muito, improvisava com objetos, e nessa improvisação surgiu muito o foco principal, como não tinha no início um diretor, o foco principal sempre foi a nossa relação e a relação entre essas duas figuras, assim. Então, uma coisa surgiu mais da relação, não no espaço específico, assim. Põe água pra render mais, arremata com sal e nossa com farinha. Ontem passei na cozinha e ela já tinha cara de dançar. Caprichando com tempero que só pelo cheiro se quer requentada. A gente fazia uma maquiagem mais carregada nesse primeiro momento, que foi o momento que a gente ainda estava meio confuso e estava mais próximo de uma caricatura das velhas. E depois a gente foi, como foi todo o espetáculo, a gente foi diminuindo isso, né? A maquiagem do espetáculo, ela é muito simples, na verdade, né? A gente
não fez nenhum estudo, nada sobre a maquiagem, apenas a gente, como o início do espetáculo, ele é mais pomposo, vivo, elas estão cantando, as personagens, as cantoras estão, né, se exibindo, então elas têm que estar bonitas, arrumadas, maquiadas. Vivo a soluçar migalhas de uma primavera, de uma quimera, o resto roto de cetim para enxugar minhas faces molhadas. O figurino do espetáculo foi pensado, elaborado pela Letícia e por mim, bem assim artesanalmente, né? Ele foi pensado. A gente via referências, a gente via muita imagem, vídeos na internet de cantoras da época do rádio se apresentando e aquele casaco é interessante, né? Se a gente tivesse um casaco assim, aquela saia é interessante se a gente tivesse uma saia assim. Então a gente trouxe a partir de referências que a gente tinha visuais, né? De casacos, de gola alta. Então tem uma inspiração um pouco o casaco da Letícia, ele tem uma leve, uma gola um pouco levantada, assim, como fosse uma gola inspirada um pouco em gola da Rainha Vitória, né? Uma coisa mais vitoriana, assim. Primeiro a gente já foi fazendo essa pesquisa das cantoras, a gente assistia vídeos no YouTube das cantoras de rádio e tal, e aí surgia ideias. O Thiago vinha e me dizia, Alice, eu gostei daquela saia da Elza Soares. Eu pensei no casaco, gostei, acho que o casaco dá uma ideia delas de rainha, sabe, de um casaco, assim. Então foi dentro dessa ideia, assim, do que a gente ia vendo de vídeos e ia pesquisando das cantoras e dessa ideia também que estava também delas serem rainhas do rádio, né, que aí eu fiz uma gola mais vitoriana e as mangas do Thiago também são vitorianas, do punho, e essas referências de rainha, sim, e a ideia de codependência. Eu pensei, como a gente vai botar na roupa essas cores que se complementam, né? Eu pensava em cores que se complementavam. Daí eu fiz uma pesquisa de tecidos e tal, de cores que se complementavam, para dar essa ideia de que uma complementa a outra, uma precisa da outra. Eu podia ter me desesperado frente ao envelhecimento desse meu novo rosto. Mas não. Eu optei por acompanhá-lo com o mesmo interesse que teria, por exemplo, pelo desenrolar de uma leitura. A relação acadêmica, né, do projeto, ela é muito importante, assim, eu percebo hoje, né, que ela é muito, muito importante porque a partir, né, da prática que a gente teve, essa reflexão teórica, ela se torna muito rica. O Irion sempre nos trazia referências acadêmicas, até da história da codependência. Ele tinha conhecimento de alguma coisa de neurociência e ele nos recomendou um livro para ler, então ele tem muito essa história de transdisciplinaridade, sabe? Ele também nos propôs outras histórias, de que a gente lesse outras histórias fora do teatro e sempre nos instigava muito sobre o que vocês estão falando, da onde vêm essas referências. Então eu acho que tu te obriga a pensar mais sobre essas coisas dentro de um processo acadêmico, que talvez tu não precisasse pensar num processo que fosse fora da academia, né? É complexo a gente tecer essas relações, né, de uma forma artística, né, de teatro dentro da academia. Ela limita em algumas questões, mas eu acho que no sentido da reflexão e da teórica sobre, ela é extremamente importante. E eu acho que até na prática a questão acadêmica ela é muito importante. O TPE nunca deve parar, porque o TPE é uma amostra do que se faz aqui e se guarda aqui. Porque o teatro é efêmero, o teatro tem vida breve. Então, se ele não é visto, ele não existe. Ele só existe a partir do olhar do espectador. É o espectador que nos dá validade, entende? Nos dá presença, nos dá vida. A musicalidade, a encenação, o movimento da peça, os papéis voando, achei muito bonito. É muito bom ver espetáculos da universidade assim com
uma qualidade dessa, eu fico muito satisfeito e orgulhoso, né? O espetáculo estava muito bom, gostei muito. A interpretação estava muito boa, os atores cantaram muito bem. Faz pensar como é que tem tanta coisa boa de graça. Gostei bastante, achei muito legal.